Já tô no ar, olá galera, tô aqui em São Januário. Gente, hoje eu tô sentada, tá? Porque tá muito calor aqui, achei um lugarzinho pra sentar, estou aqui acomodada para conversar com vocês sobre tudo que vocês quiserem saber sobre o Vasco da Gama. Hoje teve o último treino antes da viagem para Volta Redonda, amanhã tem Clássico dos Milhões, teve coletiva com o técnico Cristóvão Borges. Tô sabendo de tudo, então é só mandar sua pergunta, sua mensagem, pode perguntar o que você quiser. Olha, já tem pergunta aqui, Nelson Henrique perguntando: casa comigo? Aí fica difícil, Nelson. Essa eu vou ficar te devendo, já sou casada. Mas sobre o Vasco da Gama eu respondo o que vocês quiserem. Tem flamenguista aqui também já participando. Vamos lá, galera do Vasco. Vamos aí mostrar qual é a torcida que está mais empolgada para esse duelo. O Vinícius Santos aqui, flamenguista participando. O que mais? Vitor Adler Medeiros, querendo saber a lista de relacionados. Eles ainda não divulgaram, mas tem uma informação bem interessante. 2 atletas podem estrear nesse duelo, 2 atletas foram relacionados. O Luiz Fabiano, atacante, que é o que todo mundo está esperando, e também o Andrés Escobar, o Manga, aquele jogador que me falou palavrão para mim ao vivo, né? Vocês estão sabendo provavelmente. Então, ele também foi relacionado para essa partida. Então, esses 2 atacantes vão estar à disposição do técnico Cristóvão Borges, mas o que a gente muito perguntou na coletiva de imprensa foi sobre o Luiz Fabiano. Então, vou explicar toda a situação do Luiz Fabiano para vocês. Lembrando que ele chegou aqui ao Rio de Janeiro na última terça-feira. Ele foi apresentado aqui em São Januário na última terça-feira também, fez o primeiro treino com bola. Ele que não participava de um duelo oficial desde outubro do ano passado, ainda pelo Tianjin Quanjian, que é a segunda divisão chinesa. Depois disso ele ficou de férias, fez um trabalho físico antes de chegar aqui a São Januário, só que ele não trabalhou com bola. Ou seja, essa semana ele fez apenas 3 treinos com bola e foi relacionado para essa partida. Talvez porque ele esteja muito empolgado. O Cristóvão Borges falou que ele está animado, a torcida acolheu muito esse jogador e ele pediu para jogar. Só que Cristóvão Borges deixou bem claro que ele não tem condições de jogar 90 minutos e nem sabe ainda se ele vai jogar ou não. Porque ele fez esses 3 primeiros treinos e ele sentiu dores musculares, tá, gente? Mas mesmo assim, ele está viajando, ele está com vontade de jogar e aí é uma opção para o técnico Cristóvão Borges, dependendo da partida, obviamente, tá? O que mais? Jarlisson Souza, de Manaus, beijo para você, querido. Tem aqui o Gabriel Barbosa, Dali Vascão, empolgado com essa partida. Então, gente, os jogadores estão almoçando nesse momento, aqui em São Januário mesmo, no restaurante. Depois eles vão viajar já para Volta Redonda. E amanhã, às 5 horas da tarde, semifinal da Taça Guanabara, Flamengo e Vasco no estádio Raulino de Oliveira. Eu vou estar lá acompanhando essa partida, hein? Quem aí vai para lá? Fala aí, gente. Cirlan Queiroz falando Vasco, Israel Souto também, Léo de Paiva querendo saber se o Manga foi relacionado. Sim, Manga foi relacionado para essa partida e é uma opção aí para o técnico Cristóvão Borges. Quem sabe ele já estreia, quem sabe estreia fazendo gols. Vamos lá, o que mais? Mais perguntas. Olha, gente, uma coisa assim que preocupou muito sobre essa partida foi a questão da violência, né? A gente sabe que primeiro saiu a liminar pedindo torcida única nos clássicos cariocas. Teve uma audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na última quarta-feira. Conseguiram a suspensão, pelo menos excepcionalmente, para essas semifinais nessa liminar. Vamos ter torcidas das 2 equipes. Só que aí foi feito todo um planejamento especial de segurança para esse duelo, porque realmente se acontecer qualquer problema com violência, na final a torcida vai voltar a ser única mais uma vez. Então, vão ter 100 policiais e homens do JEP também dentro do estádio Raulino de Oliveira, 40 homens no entorno, 2 viaturas do batalhão de choque, vai ter escolta também para as torcidas organizadas na estrada até a Volta Redonda. Vai ter todo aí um planejamento quase de guerra, né? Uma estratégia de guerra para evitar qualquer tipo de confronto. Fica aqui o meu apelo também, né, gente? Vamos ter paz nesse duelo, chega de violência. Eu não aguento mais ver violência, acho uma bobeira. Realmente cara, todo mundo tem direito a ter o seu time, cada um é diferente do outro, ninguém é igual nessa vida, né? Vamos respeitar as diferenças, vamos fazer um duelo de paz e que vença o melhor. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate nesse duelo, mas o Vasco não perde para o time Cruz Maltino, sabe há quanto tempo? Quase 2 anos. E há 9 partidas que o Vasco não perde, ou seja, tá um confronto bem equilibrado, tem aquela máxima, né? Clássico é clássico, tudo pode acontecer. E realmente é assim que funciona mesmo, os jogadores dos 2 times pensam dessa maneira. Tá certo que o Guerreiro falou que o Flamengo é favorito, né? Ontem o Eurico Miranda deu aquela alfinetada também na coletiva de imprensa. Ele falou que Clássico dos Milhões é sempre um problema pro lado de lá, né?
desde quando, ele falou assim, presidente, desde quando eu tô aqui no Vasco da Gama, é um problema para o Flamengo. Esse clássico dos milhões tem alfinetadas já dos dois lados, e é assim que está funcionando esse momento antes do clássico dos milhões. Que mais? Mais perguntas? Manda sua pergunta. Jorge, é quase 2 anos, na verdade. A última vez que o Flamengo venceu do Vasco foi no dia 22 de março de 2015, quase no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 20 de março. Inclusive está chegando, hein? Quero parabéns. Manda aí parabéns quando chegar o dia 20 de março. Aí foi no dia 22 de março de 2015. Então fazem quase 2 anos que o Flamengo não vence do Vasco da Gama. Vamos lá, Leandro Oliveira, da Bahia. Beijo pra Bahia. Carlos Euros falou, o respeito vai continuar. E é o Vasco que manda nessa parada, falou o Carlos aqui. Rafael Souza Costa chegando agora perguntando se o Luiz Fabiano joga ou não joga. É isso que está todo mundo querendo saber. Ele vai ser relacionado, vai viajar com a equipe daqui a pouquinho, já foi relacionado no caso. Vai viajar daqui a pouquinho para a Volta Redonda, mas ele não joga há um tempão. Cristóvão Borges falou muito que vai depender de como ele reagir depois desses treinos. Ele treinou 3 vezes com bola, fez um trabalho no CAPES também intenso, mas ele vem sentindo bastante, porque é diferente, né? Ele vinha fazendo um trabalho físico com um preparador físico. E quando começa o trabalho em campo, os movimentos são diferentes, a musculatura que é utilizada também é diferente, o tipo de estímulo é diferente. Então ele sentiu um pouquinho de dores musculares, vai depender de como ele vai reagir depois do treino de hoje. Ele treinou com bola por aqui, e como é que vão ser os resultados dos exames dele. Porque os fisiologistas aqui do Vasco fazem exames médicos, exames clínicos, né, para saber qual é a reação, se tem risco de lesão ou não. Vai depender de muita coisa ainda. Mas olha, Cristóvão Borges confessou que o jogador quer entrar em campo, tá? Ele está com muita vontade. A gente sabe que ele foi recebido com muita festa pela torcida Cruz Maltina. Eu acho que isso deixou o jogador bem empolgado, viu? O que mais? Everson Dias falando, o Gigante da Colina vai vencer. Rômulo Diniz falando, Nenê bate a falta, gol do Vasco, fim de jogo, Flamengo 4-1. Ele é flamenguista, ele me enganou aqui, eu narrando o comentário dele. Vamos lá. Tãozinho Martins participando, beijo pra você, querido. Vinícius Angelim falando, João Pessoa é Vascão. Gente, eu amo João Pessoa, acho que é um dos lugares que eu mais gosto no Brasil. Com certeza, Rio de Janeiro e João Pessoa são os meus preferidos, amo. Realmente as praias de João Pessoa são maravilhosas. Beijo para Manaus também, Marlisson Augusto. Manaus eu não conheço não, quero conhecer. Demétrio Cecílio querendo saber se o Luiz Fabiano vai pedir música. Aí também vocês já estão bem otimistas, né, gente? Pedro Vitor falando aqui, Fabuloso vai entrar no segundo tempo e meter gol. É uma possibilidade, viu? O que mais? Vamos ver aqui mais notícias que eu guardei aqui. Ah, gente, vamos falar de venda de ingressos? Normalmente o Estatuto do Torcedor determina que os ingressos comecem a ser vendidos com 72 horas de antecedência. Mas a gente sabe que teve uma confusão envolvendo esse clássico. Ia ser em Brasília, ia ser em Manaus, foi confirmado em Juiz de Fora, foi vetado. Foi confirmado em Volta Redonda, vetado, depois voltar atrás. Foi uma confusão louca, né? Então, por conta disso, tem um artigo 20 do Estatuto do Torcedor que diz que em casos específicos, atípicos, fora do normal, a venda pode começar com 48 horas de antecedência. Foi o que aconteceu. Começou ontem lá em Volta Redonda e hoje começou aqui no Rio de Janeiro. Tanto aqui em São Januário como lá no Clube da Gávea, no Flamengo. A última parcial que eu tive acesso é que 1.000 ingressos já foram vendidos, 70% para a torcida do Flamengo. O estádio vai ser dividido ao meio, 50% para o Flamengo, 50% para o Vasco. Até as cadeiras especiais, que normalmente são mistas, também vão ser divididas para que nenhum problema aconteça nessa partida. A preocupação maior é com a segurança. O estádio Raulinho de Oliveira tem capacidade para quase 20.000 torcedores e mais de 16.000 ingressos estão à venda, porque ainda tem... À venda, porque ainda tem gratuidade, cortesia, essas coisas, tá? Mas eu tô achando a venda bem fraca, sabe? Eu estava aqui na bilheteria de São Januário agora há pouco, eu contei 20 torcedores só comprando ingresso, gente. Vamos lá, vamos encher esse estádio, que amanhã eu vou estar lá, eu quero ver uma festa bem bonita, mas eu quero ver festa, hein? Se eu conseguir enxergar qualquer tipo de briga, eu vou brigar com vocês depois, hein? Um beijo pro Maranhão, Marcos Mendes, beijo! Vamos lá, Imperatriz no Maranhão, Miguel Júnior também. Gente, muita gente do Maranhão aqui. Paraíba geral aqui é Vasco, Robinho Natália, adoro Paraíba. Bahia também é uma delícia, Luciano Pereira, beijo.
Jefferson Silva falando 2-0 Vascão. Nil Guimarães, Paraíba é Vascão. Matheus Passos me elogiou, que fofo, querido, beijão. Ó, vamos ver se tem mais informações aqui. Olha, outras mudanças que eu acho que podem acontecer na partida, porque a gente não vê treino nenhum aqui, né, gente? Quando a gente entra, tá assim, ó, tudo vazio, já não tem mais jogador em campo. Olha, a repórter aqui fica louca. Então, eu acho que podem acontecer mais duas mudanças. O Douglas, que estava com a seleção sub-20, volante, ele está treinando aqui no Vasco há mais ou menos 10 dias, pode ser uma opção, entrando no lugar do Bruno Galo. E o Wagner também, que já entrou recentemente, mas não como titular, pode entrar dessa vez no lugar do Guilherme, mas o Guilherme também vem jogando muito bem, né? Então aí são opções para o técnico Cristóvão Gomes. Olha, eu misturei Ricardo Gomes com Cristóvão Borges, sentiram o drama? Então, eles já até trabalharam juntos, né? Então tá tudo em casa. Cristóvão Borges tem essas opções, além do Luiz Fabiano, que está no banco, tem o Escobar, o Manga também, que está à disposição, mais dois jogadores relacionados. Muitos jogos do Vasco nessa temporada com estreias, ou seja, o técnico Cristóvão Borges ainda está montando o elenco, toda hora tem um jogador novo, os jogadores ainda estão se entendendo, ganhando entrosamento. O Flamengo está até melhor nesse início de temporada, porque trouxe a base do ano passado, manteve a maioria dos jogadores, vem embalado, ainda não perdeu nessa temporada, mas o Vasco tem esse retrospecto positivo em cima do Flamengo, ou seja, muito difícil saber quem é que vai ganhar. Vamos lá. Thiago Silva, 4-0 para o Vascão. Vitor Araújo, beijo para o Piauí. Beijo, meu querido. Kleber Gomes, 3-0 para o Vasco. Minas Gerais é só da Vasco. Thiago Moser falando aqui comigo. Muita gente aqui participando. A galera tá animada com esse clássico dos milhões. Semifinal da Taça Guanabara, jogo único, vale vaga na final do campeonato e vale a honra, vale o orgulho. Todo mundo sabe que esse duelo vai além do resultado, né, gente? Vale muito para os torcedores. Beijo para Juazeiro do Norte, Ceará. Beijo. Rogério Cardoso falando Vascão 2-1. Nara Itamar falando estarei no Raulino amanhã. Viu? Também pedindo a torcida em paz aqui. Sem brigas. Vamos torcer. Gente, chega de briga, viu? Vamos torcer numa boa. Vale aquela provocação, vale aquela musiquinha atiçando um pouquinho o adversário, mas de uma maneira tranquila. Morre tudo ali. Depois sai, vamos todo mundo tomar uma cerveja junto. Tomo cerveja com vocês também, com os torcedores dos dois lados. Não tem essa, tá, gente? Vamos aqui fazer essa campanha pela paz, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é um diferencial desse desafio, desse duelo, né, entre Vasco e Flamengo. Eu acho que esse vai ser um ponto extra. Todo mundo querendo saber se realmente a torcida vai se comportar, e eu vou continuar fazendo campanha até amanhã, vou estar lá amanhã, e eu quero ver realmente tudo num clima de paz, tá? Somos todos humanos, somos todos amigos, cada um torce pro seu time, e eu nunca vou falar o meu. A galera perguntando aqui. Muita gente participando aqui dessa live, tá muito legal, gente. Gente, vamos aproveitar para curtir a minha página, já que pode flamenguista, vascaíno, todo mundo curtindo a minha página, o que você acha? Tô precisando de curtidas, vai lá. Bruna Deltri, D de dado E-A-L-T-R-Y, Deltri, com Y no final. Vamos curtir minha página para fazer a repórter feliz nessa história também? Show de bola. Que mais, gente? Joab Araújo falando, vamos lá, Vascão, pra cima deles. Marcos Souza falando 2-1 Vascão, falando aqui de Brasília. Gente, tem gente do Brasil inteiro aqui participando, isso está demais. Tô adorando. Itabuna da Bahia também, a galera participando aqui. Niterói é Vascão, Volta Redonda, estou chegando. Leonardo Júnior tá indo para lá, eu vou amanhã também, hein, Leonardo? Nos vemos lá. Me procura lá. A galera participando, todo mundo aqui se amarrando. E eu acho que é isso, né, gente? Então é isso, amanhã temos Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, como vocês preferirem. O mando de campo é do Flamengo, porque foi melhor na primeira fase da Taça Guanabara. Então amanhã temos o Clássico dos Milhões, 5 horas da tarde, em Volta Redonda. Eu vou estar lá, ou seja, amanhã quem não for pro duelo, fica ligado no Facebook que eu vou fazer live amanhã também. Vou conversar muito com vocês ainda. Vou trazer mais informações quentinhas, tá certo? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Até mais, tá? Até amanhã. Torçam aí e paz, tá, galera? Paz. Beijo.